Estou muito feliz com essas leituras desse terceiro domingo do tempo comum. São de uma riqueza imensa. Se domingo passado o tema das leituras era a vocação, o chamado de Samuel e a vocação dos primeiros discípulos, João Batista que aponta, eles seguem a Jesus e um vai contando para o outro. Hoje o tema é vocação para a missão. Deus chama em função de uma missão. Deus chama cada um de nós, a mim e a vocês, para uma missão, a missão mais maravilhosa que existe: participarmos da missão de Cristo, que é salvar o mundo. Sabe como? Amando, seguindo a Cristo, nós todos seremos um sinal de algo novo, de algo belo, de algo eterno. Então, aparece aqui a vocação de Jonas, mas tem um detalhe, esse é o capítulo 3 do livro de Jonas. São 4 capítulos, é um livro muito pequeno, mas um livro delicioso, porque Jonas representa a comunidade de Israel depois do exílio, uma comunidade que se fechou, achava que Deus era o Deus somente deles, que Deus amava e escolhia somente eles, para os pagãos nada. E Deus não é assim. Deus ama a todos e quer salvar a todos. E por isso que quando no primeiro capítulo fala, a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, e ele, quando Deus manda ele ir para Nínive, ele foge, ele vai para a direção oposta. Por quê? Porque Nínive é a capital da Assíria. Os assírios são os inimigos número 1 de Israel. Eles invadiram o norte da Israel e a Samaria, exilaram muita gente, mataram muita gente, foi uma destruição. E Deus pede para um profeta de Israel ir anunciar para eles, para os inimigos, a salvação. Jonas não admite isso e foge. Mas irmãos, fugir de Deus dá um trabalho, dá uma mão de obra. Você quer experimentar o inferno na terra? Fuja de Deus. Se você puder, que se subo até o céu, ali estás tu. Se desço até a morte, ali te encontro. Impossível fugir de Deus. Jonas foi acabar no ventre de um peixe grande, no fundo do mar. Mas como Deus é misericordioso, esse peixe grande cuspiu Jonas na praia, depois de 3 dias. Jonas é a imagem de Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que a leitura, e vai começar tudo de novo. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Quantas chances Deus já deu para mim, para você? Não foi uma segunda chance, foi uma terceira, uma 10ª, uma 100ª, uma 1000ª chance, para que eu me converta, porque Deus é amor, Deus é paciência. Pois bem, aí Jonas, e fala, levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Aí Jonas obedeceu. No capítulo 4, se vocês lerem hoje à tarde em casa, vocês vão ver que Jonas obedeceu, mas não se converteu, não mudou a mentalidade. Porque quando os ninivitas, escutando a pregação, acreditam e se convertem, mudam de vida, Jonas fica triste, porque ele queria que Deus castigasse aquela cidade. Já viu isso? Jonas é a imagem
do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, aquele que não quer entrar na festa, aquele que não se importa que o seu irmão tenha voltado. Ele não se alegra com o irmão, ele é mesquinho, ele só pensa na lei, ele é um justiceiro, como muitos de nós. Pois bem, Jonas vai, essa cidade grande, e ele prega. Em português, são 6 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. 6 palavras em português. Em hebraico, a língua que foi escrita essa leitura, são 5 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. É uma palavra só em hebraico. O autor, com uma ironia, está dizendo: esses pagãos violentos, gente renegada, inimigos de Israel, com 5 palavras se converteram. E vocês, o povo de Israel, que tem os 5 livros da Torá, o Pentateuco, não se convertem, não entendem a misericórdia de Deus, não mudam de mentalidade, não sabem amar, sobretudo o inimigo. Tem uma ironia esse livro maravilhosa. O fato, irmãos, é que diz: os ninivitas acreditaram em Deus. Primeira coisa, acolher a palavra, acreditar. E o que ele pregou? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Anunciou o juízo de Deus. Aliás, as 3 leituras falam de tempo. Aqui, ainda 40 dias. O número 40 na Bíblia é um número muito importante, né? 40 dias do dilúvio, 40 dias que Jesus jejua no deserto, 40 dias que o Elias vai para o monte Horebe. O número 40 é o tempo de uma geração, 40 anos, né? Tempo de uma geração, 40 dias, preparação para algo muito importante. Eles acreditam, decretam um jejum, e diz o texto: vendo Deus as suas obras de conversão, que eles abandonaram a violência, né? E que os ninivitas se afastavam do mau caminho, Deus se compadeceu e se arrependeu. Aqui a tradução não é muito boa. Suspendeu o mal. Na Bíblia de Jerusalém está: Deus se arrependeu do mal que ia lhes fazer. Até Deus se arrepende. No bom sentido, né, irmãos? Deus não quer a morte do pecador, quer que ele se converta e viva. E esses ninivitas eram célebres pela sua violência. Ontem eu li que aqui no Brasil, no ano de 2022, tiveram 47.500 mortes violentas. 47.500. Eu pensava, o Brasil não precisa de guerra. A gente fica olhando para a Ucrânia, né? Para Israel, lá a faixa de Gaza. Nós não precisamos de guerra, irmãos. Nós temos uma guerra aqui, instalada há muitos anos, de uma violência inaudita, por impunidade. Por impunidade. Que tudo, você não sabe quem é mocinho, quem é bandido. Parece que está tudo misturado. Tá bom. Vendo as suas obras, Deus se arrepende e não os castiga. O Evangelho também fala do tempo. Jesus foi para a Galileia, depois que o João Batista foi preso, e começou a pregar o Evangelho. É o início, é o resumo da missão de Jesus. O que ele fala? O tempo já se completou. O tempo da espera, o tempo da salvação, o tempo da manifestação plena de Deus já se completou. E o reino de Deus está próximo. Deus vem para reinar no coração, na vida das pessoas. Convertei-vos e crede no Evangelho.
Esse é o resumo da pregação de Jesus. Convertei-vos, mudai de direção, mudai de sentimento, mudai de mentalidade e crede no Evangelho. O que o Evangelho diz? Que Deus te ama, que Deus te perdoa, que Deus é bom, que Deus não se esqueceu de você, que a tua história, a tua vida, com todos os trancos e barrancos, está cheia do amor e da sabedoria de Deus. Crede no Evangelho, creia no amor de Deus, convertei-vos. E sabe, o salmo que nós cantamos, Salmo 24, no refrão mostra o que é a conversão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Porque, irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus chancele, que Deus faça valer os nossos caminhos, os meus caminhos, o que eu quero, o que eu acho que é bom para mim. Não, converter-se significa: Senhor, mostra-me os vossos caminhos. Eu sei que a tua vontade é santa, é maior e melhor do que eu posso pensar, imaginar e desejar para mim. Isso é converter-se. Pensar bem de Deus, confiar em Deus, isso é converter-se. Deixar a própria vida, muitas vezes errada, e abraçar a vontade de Deus. Pois bem, irmãos, e aqui Jesus vai chamar os primeiros discípulos, chama Simão e André, que estão lançando as redes ao mar, eram pescadores, tinham uma firma de pesca. O peixe era muito, esse mar da Galileia era muito piscoso, e eles vendiam peixe fresco, e ali em Magdala, a cidade da Maria Madalena, que fica pertinho, eles salgavam o peixe, e vendiam, e exportavam, e mandavam para fora. E Jesus passa e vê André e Simão Pedro, e diz: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. O peixe você tira da água, ele morre. Mas essa pesca aqui é diferente. Anunciando o Evangelho, anunciando o amor de Deus, você tira as pessoas da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, das trevas para a luz. Olha que missão maravilhosa. Eu farei de vós pescadores de homens. Eu tinha uns 15 anos. Me lembro que uma vez andando, rezando um pouco na praça da igreja, me veio na cabeça essa palavra: eu vos farei pescadores de homens. E hoje isso me tranquiliza, porque eu estou deixando a paróquia. Hoje é o último dia, última celebração aqui com vocês, e me espera o seminário numa função nova, e também uma paróquia, onde eu vou ser vigário. E tudo é novo, e tudo a gente não sabe o que vai encontrar, o que vai ter que fazer. E o Senhor me tranquiliza, dizendo: eu te farei pescador de homens. Não se preocupe, você confia e coloca teu corpo à disposição. Eu vos farei. Nós pensamos que tudo somos nós que temos que dar conta. Eu que tenho que fazer, eu que tenho que pensar. Não, é o Senhor que faz. Ele só pede a nossa confiança. Confia. Eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Ser cristão significa seguir a Jesus. Que bom. Vocês não são seguidores do Padre Márcio. Estariam roubados se fossem. Vocês são seguidores de Jesus. E Jesus é o mesmo ontem, hoje
e sempre. Então, que bom, somos seguidores de Jesus. Eu pensava, irmãos, hoje tem muita gente que vive muito aberta às redes sociais e segue muitos padres, esse aqui, aquele outro, e muito, na cabeça de muita gente começa a existir confusão. Linhas mais tradicionalistas, outras mais progressistas. Nós seguimos a Jesus, nós temos que escutar a Jesus, o Evangelho. Onde? Na igreja, na nossa igreja. Pronto, basta isso. Não complique a vida. E não tenha gurus. É Cristo que nós seguimos. E não dá para seguir a Cristo sem deixar alguma coisa. Eles deixam as redes, o trabalho. Depois Jesus caminha mais um pouco e vê Tiago e João, e que estão consertando as redes, e logo os chamou. E eles deixaram imediatamente seu pai na barca e os empregados, e partiram seguindo Jesus. Que beleza! Que força que tem Cristo, que atração, que riqueza é o Senhor, para que diante dele todas as coisas que são boas, que têm seu valor, elas possam ser deixadas. Irmãos, e nesse sentido, a segunda leitura é maravilhosa. Porque São Paulo começa falando sobre o tempo. Irmãos, o tempo está abreviado, encurtado. Então, doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Alguns maridos vivem isso aqui literalmente. Mas não é nesse sentido de indiferença, de desprezo, de jeito nenhum. O que São Paulo está querendo dizer é: aqueles que têm mulher, vivam como se não tivessem. Não faça da tua esposa um ídolo, um Deus, nem do teu marido. Ele é um dom de Deus para você, e Deus uniu vocês, mas é um companheiro de viagem. A meta é o céu, a meta é Deus. Um dia, esse homem que você tanto ama vai morrer, essa mulher que você tanto ama vai morrer. E eu tenho que saber disso e contar com isso, e não idolatrar, não endeusar as pessoas. Se eu quero ser cristão. Mas olha que coisa maravilhosa. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. O que quer dizer isso? Hoje você está vivendo uma situação difícil, de angústia, de sofrimento, com a saúde, com o trabalho, com a falta de dinheiro, com uma crise afetiva, sei lá o quê. Hoje você está sofrendo, como se você não chorasse. Isso vai passar. Calma, espera um pouquinho, tenha paciência. Essa situação não é eterna, é passageira. Olha que sabedoria. Mas você hoje está alegre, está tudo redondinho, a saúde perfeita, o dinheiro está dando para tocar as coisas, a família está mais ou menos sob controle, está tudo certinho. Não se apegue também a isso, porque vai mudar. Não é eterna essa situação redondinha. Não idolatre esse momento. A nossa vida é pascal, é morte e ressurreição, é mudança, é movimento. Não posso me apegar a uma segurança econômica, nem física, nem nenhuma segurança. Nossa segurança é o céu, nossa segurança é saber que Cristo nos ama, está conosco e Ele é o Senhor. Essa é a nossa segurança. O resto, irmãos, vai mudar, vai passar. E infeliz de quem colocar sua segurança naquilo que passa, que morre,
que vai nos deixar. Os que fazem compras, todos nós fazemos, como se não possuíssem coisa alguma. Aquele carro maravilhoso, finalmente consegui comprá-lo. Ai, e agora minha vida é esse carro, e eu lustro e passo, né? E ai, quem sujá-lo, né? E de repente, um dia você está aí, veio na missa, e alguém te rouba o teu carro. Pode acontecer, né? Já aconteceu? Então, irmãos, os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Ter consciência, irmãos, de que tudo é passageiro. Até uva passa, né? E eu não posso, se eu quero ser feliz, se eu quero viver na terra, sabiamente, como um peregrino, um estrangeiro que está indo para o céu, como Santa Teresinha, eu tenho que me apegar. Viver, isso não significa que eu não possa possuir as coisas. Eu posso, mas sem idolatrar as coisas. Posso e devo me relacionar bem com a esposa, com o marido, com os filhos, mas sem colocar eles numa redoma, porque eles são companheiros de viagem, mas não são deuses. Quantas doenças psíquicas, mentais, vêm dos apegos, das idolatrias. A pessoa que perde uma coisa e não se conforma, e não admite, e fica doente. Então, irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Tá bom? Então, que palavra maravilhosa. O Senhor também nos chama, a todos nós, nos chama para segui-lo, ir atrás de Cristo, ouvindo a Cristo, obedecendo a Cristo, participando da missão de Cristo. Se você se converte, se você deixa de ser um idólatra e começa a ser uma pessoa que ama livremente, que sabe usar dos bens desse mundo sem idolatrá-los, você vai ser pescador de homens. Tua vida será tão bonita, tão atrativa, tão sedutora, que você vai trazer pessoas para Cristo, vendo que você não é escravo do dinheiro. Você usa o dinheiro para ajudar quem precisa, para você viver dignamente e ajudar os outros. Vê que você não é um escravo afetivo, não é escravo dos filhos, por exemplo. Hoje tem muito pai e mãe escravo afetivamente dos filhos. Não corrige, não fala a verdade, tem medo de perder o afeto dos filhos. Meu caro, liberdade. Cristo quer te fazer uma pessoa livre. Os filhos não são teus, não são propriedades tuas, são de Deus. E você vai ser feliz educando-os para Deus, para a vida, para perdê-los, não para mantê-los debaixo das asas. Tá bom, irmãos? O tempo é breve, mas para algumas pessoas o tempo é um pouquinho mais longo. E que alegria hoje temos aqui na nossa assembleia a dona Wanda, que hoje, nasceu ontem, mas foi registrada hoje, está fazendo 101 anos. Damos uma salva de palmas para ela? Está aqui. Lúcida. E que bênção, né? Tá bom. Mas o tempo é breve. E nós não vamos chegar nessa idade, não. Eu, pelo menos, nem sonho. Tá bom. Vamos, então, bendizer ao Senhor, tá bom? Agradecê-lo, porque Ele, no seu amor, nos chama, né? E, irmãos, só uma coisa para terminar. Quando Deus nos pede para deixar alguma coisa, Ele não quer tirar nada de nós. Deus não precisa. Deus, quando te pede para renunciar a alguma coisa, para deixar alguma coisa, Ele quer te dar muito mais, quer te fazer livre e feliz, porque para isso Ele nos criou. Por isso, pense bem de Deus, obedeça sempre a Deus,
Quando não entender o que Deus faz na tua história, reze, espere. Ele te mostrará o caminho, Ele mostrará o sentido. Tudo o que acontece na nossa vida, as dificuldades, os problemas, tudo, Deus está por trás de tudo isso, para nos ajudar, nos converter, nos fazer santos. E o santo é aquele que tem essa humildade de dizer: Senhor, mostra-me os vossos caminhos. Não seguir os meus caminhos. Nossos caminhos são mesquinhos, são pequenos, são muito pobres. Os caminhos de Deus são grandes, são generosos, são maravilhosos. Desejemos, irmãos, que o Senhor sempre nos mostre os seus caminhos na nossa vida. E você vai viver feliz, vai viver com liberdade e sempre dando graças a Deus e percebendo a presença de Deus em tudo na tua vida. Tá bom?